Vamos lá, perguntas e respostas? Mas vamos lá, ó. Como posso dar o diagnóstico de gêmeo sobrevivente? O que prova esta afirmação sem o laudo médico? Ou todos somos gêmeos sobreviventes? Como posso dar o diagnóstico de gêmeos sobreviventes sem um laudo médico? Ou todos somos gêmeos sobreviventes? Bom, vou começar pela segunda parte. A minha experiência mostra hoje que, de fato, o índice de gêmeo sobrevivente é altíssimo. Eu confesso para vocês que eu tenho duvidado de gestações singulares. Mas nem todo mundo está preparado para esse tipo de conversa, tá? O diagnóstico, gente, não é possível ser dado para o seu cliente a não ser que ele próprio acione a experiência dele, dentro dele. Então, vamos lá. Mirela, é uma doença invisível? É uma doença, não, é uma dor invisível. Sim, a leucemia também é. Você não toca na leucemia, né? Você confia na percepção, na análise dos dados. Ah, Mirela, mas tem o exame físico, ok. Mas deixa eu te falar, eu vou falar pra mim, na minha experiência, tá? Um dado no papel, pra mim, não tem mais profundidade e valor do que aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo e aquilo que transforma imediatamente a minha vida. Então, assim, tem pessoas que elas só acreditam no visível. E essas pessoas são as pessoas que mais precisam de ajuda. Porque as coisas mais importantes que a gente vive não são visíveis. O ar que você respira não é visível. A força que te trouxe até aqui não é visível. O Wi-Fi não é visível. A energia elétrica não é visível, não é tocável. Então, duvidar do invisível é uma escolha. Compreende? Que tem uma consequência. Então, no consultório, a gente não faz um diagnóstico no primeiro dia dizendo para a pessoa, você é um gêmeo sobrevivente. Jamais, isso não acontece. O que a gente faz é, a pessoa chegou, ela está tendo sintomas que são visíveis de gêmeo sobrevivente, você não faz hipótese sobre isso. Nunca. Porque às vezes pode ser uma outra questão. Então, o que você faz com essa pessoa? Você explica para ela, olha, você está passando por isso, porque tem dores inconscientes, que podem ter sido traumas que você viveu dentro do útero, ou na sua experiência com seus antepassados, que estão impedindo que você viva uma vida diferente. E na próxima sessão, nós vamos acessar o seu inconsciente para identificar isso. Quando a pessoa volta na experiência, gente, ela sente, ela ouve, ela vê, cada pessoa vive isso de uma forma diferente da outra. E aí, sabe aquela coisa, depois que eu vi, não tem jeito de desver. E aí a vida também se encaixa por completo. Você fala, nossa, agora eu entendo porque que a minha tendência é se comportar dessa forma. Ah, agora eu entendo por que razão eu estou sempre desconfiada e etc. Ok? Respondi, Lídia? Sim, respondi. Tá claro, pessoal? Ficou boa a resposta? Tá bom, vamos me contando aí. Tá. E tem uma pergunta que foram várias pessoas que fizeram, tá? Ao longo da aula hoje. Seremos tratados dentro do curso? Seremos tratados dentro do curso. Várias pessoas perguntaram. Pessoal, o curso vocês estão fazendo para tratar as pessoas. Então, não é um processo terapêutico para a sua cura. Para isso, nós temos a clínica terapêutica, onde você pode fazer com uma das terapeutas do time o seu processo individual, tá? Mas sim, durante toda a formação você se desenvolve, você cresce. E nessa turma, eu abri o estágio supervisionado para que você possa tanto aplicar quanto se submeter à técnica para que você consiga alcançar, sim, boas soluções para você. Então, conforme o Rodrigo falou, tem pessoas que entram, a Valéria é uma delas, não sei se a Valéria está aí, a Valéria é da outra turma. Não, você, querida, a Valéria é da outra turma. Você eu não sei, né, Valéria? Depois você vai me contar. Entrou só para se curar, para aprender mais sobre as pessoas, né? Algumas pessoas fazem isso e tá tudo bem, ok? Mas não é, você não vai para aula e você vai ter terapia todo dia, tá, gente? Isso eu gosto de deixar bem claro. Mas sim, tem o estágio, eu quero ir lá hoje e quero me oferecer para ser cliente. Ótimo, pode ir. Mirela, eu falei com a Renata da turma e a Renata falou que pode me atender. Ok, no dia do estágio supervisionado, a Renata vai para o estágio, você também, a Renata te atende e o time supervisiona, tá? Então, sim, de alguma forma você é tratado, mas não é a sua psicoterapia, isso precisa ficar claro.
tá? Para quem quer psicoterapia, fala com o nosso time e elas vão mostrar para vocês como cuidar de vocês, ok? Mas é um trabalho de cura. Tá. Ó, então eu vou entrar aqui numa pergunta, que também é uma pergunta que se repete, sobre padrão familiar em relação a financeiro e profissional. E aí vários clientes, assim, alguns têm, por exemplo, Mirela, eu não tenho este limite no cartão, eu não tiro isso de receita ainda na clínica, não é só uma questão de postura, a realidade material nos limita concretamente ainda. O conteúdo é indiscutivelmente interessante, mas o financeiro pega. Ok, eu compreendo isso. Eu lembro um dia que meu pai falou assim para mim: minha filha, infelizmente você não nasceu de um pai rico. Então, quem não nasceu de um pai rico vai ter que aprender a fazer compromisso, vai ter que correr risco, vai ter que ter ousadia, porque senão não vai sair do lugar. Então, se você tem clareza de que o que você está dizendo para a gente não é uma desculpa, que de fato é uma realidade concreta, eu já tive nesse lugar e eu saí dele. Então, eu quero te dizer, eu espero que você saia desse lugar mais rápido do que eu saí. Eu estou aqui para te dar a mão, eu não sirvo por causa de dinheiro. Eu sirvo porque eu tenho um propósito. Preencha a ficha de interesse, ok? E eu e minha equipe vamos analisar a ficha e a equipe vai falar com você. Combinado? Né, Liz? Sim. Tá, então, sobre o método, muitas pessoas perguntando. Tá. O seu método terapêutico dá o diagnóstico? O método acessa o inconsciente através da respiração? Como que funciona? Sim, a respiração é um caminho, sim, para a gente chegar na tomada de consciência. Mas eu lembrei da minha experiência na respiração holotrópica, né, gente? Quase morri fazendo respiração holotrópica. A gente deitava lá 4 horas respirando para acessar os traumas de vida intrauterina. Nunca senti tanta dor no meu corpo, né? Afinal de contas, tive situações bem complicadas dentro do útero, mas nunca alcancei a consciência do jeito que eu deveria. Hoje, no consultório, o cliente chega, ele senta, você começa a conversar com ele, você ajuda ele a localizar a dor no corpo dele. Quando ele começa a sentir e perceber a dor, pela condução do terapeuta, as memórias inconscientes, elas começam a voltar. Ah, que memórias? Memórias de vida intrauterina. E aí, à medida que ela volta, você vai ajudando ele a identificar o motivo. Por exemplo, eu contei pra vocês qual era o meu padrão inconsciente. Quando o namoro ficava sério e eu tinha que deixar o grupo, eu terminava o namoro. Porque era o grupo de amigos que supriu o meu vazio. Compreende? Tá? Então a gente vai entendendo o padrão inconsciente a partir disso, ok? Sim, é possível fazer um diagnóstico, sim. E quando a gente fala de diagnóstico, gente, quando o paciente chega, você consegue fazer um diagnóstico mesmo que você saiba se ele é um gêmeo sobrevivente ou não. E é possível identificar isso na primeira sessão. Quem está aí presente que é um gêmeo sobrevivente e percebeu na primeira sessão, coloca aí. Na maioria das vezes, o cliente acessa o inconsciente de olhos abertos. São poucos os que fecham os olhos, tá? O que mais? Depois de descobrir o inconsciente do paciente, o que fazer para resolver algo tão profundo? Na formação, eu vou aprender sobre isso? Sim. Pois só ter consciência do inconsciente não é o suficiente? Não é. Gente, por isso que hoje, observem, né? Pensa uma mulher grata pela constelação familiar. Eu tenho 3 formações em constelação familiar. Eu acho, assim, uma técnica muito boa. Mas eu nunca apliquei. Aliás, eu apliquei uma vez com uma turma de formação. Uma vez a constelação familiar, para eles verem eu trabalhando com a constelação. Mirela, por que você nunca se posicionou como consteladora? Mirela, por que você nunca ofereceu constelação? Porque constelação é uma técnica de tomada de consciência. E tomada de consciência é só o primeiro passo. Então, eu passei 8 anos da minha vida fazendo constelação familiar. 8 anos? Sem descobrir que eu era uma gêmea sobrevivente. Sem realmente resolver o meu problema. Eu via que existia um movimento interrompido, mas eu não conseguia sair disso. Assim como aconteceu quando eu fiz a formação em PNL, assim como aconteceu quando eu fiz a hipnose, tá? Então, tomar consciência é o primeiro passo.
depois a gente precisa aprender a tratar. E é exatamente isso que a gente ensina na formação. Identificar o padrão inconsciente, ensinar sobre a ordem e a desordem para o paciente, ajudar ele a aplicar isso no dia a dia. Então, sim, esse é o ponto mais importante da nossa formação. Tá. Ó, e tem mais perguntas aqui sobre a diferença de outros métodos, tá? Então, tem pessoas perguntando, fiz TRG, qual a diferença da TRG com o seu método? Outra pergunta, o seu método envolve a hipnoterapia? Vamos lá. Então, são outros métodos. TRG é uma técnica de acesso a traumas de infância, né? Ela não tem uma estratégia uma estratégia para chegar em traumas de vida intrauterina ou traumas daquilo que os antepassados não vivenciaram. Portanto, é uma técnica que dá resultado atuando na terceira posição, que na minha visão, os traumas mais significativos são traumas de vida intrauterina, aquilo que os antepassados não resolveram e depois trauma de infância, ok? Hipnoterapia. Gente, a hipnose, as pessoas fazem uma fantasia tão grande com hipnose e PNL. Aqui as pessoas tomam consciência do que aconteceu no consciente dela de maneira consciente. Ela não entra no transe da inconsciência para descobrir isso. Não é da forma... Inclusive, o exemplo... Eu ia passar aqui o exemplo da Tânia, que participou do estágio, entrou agora, foi no estágio e já falou, eu vivi o que eu não tinha vivido em outros processos. Né? Eu ia passar aqui para vocês verem, mas não deu. Mas a hipnose é uma técnica de acesso ao inconsciente e também uma técnica de linguagem. Ok? Então, às vezes, pode ser que a pessoa, se ela tem formação em hipnose, ela pode associar as duas coisas. Mas as pessoas tomam consciência de forma consciente. Acessam o inconsciente de forma consciente. Não usa de forma clássica o método de hipnose nem de PNL. Eu fiz a junção de vários métodos, recebi uma revelação, né, do Espírito Santo de como fazer isso e a associação desses métodos. Mas deixa eu explicar para vocês. Esse é o maior problema da nossa classe. A gente acha que a gente precisa de uma ferramenta e não é de uma ferramenta que a gente precisa de um método. Não é só qual ferramenta, a hipnose, a PNL, a constelação, não. Você precisa entender de gente, você precisa dominar o inconsciente, você precisa saber como o trauma funciona, para que o inconsciente guarda os traumas, você precisa compreender como o trauma se forma, percebe? É muito além do que todas essas técnicas fazem. Ok? Eu não consigo acessar meu inconsciente, é uma afirmação. Tá. Aí uma outra pessoa, eu tenho dificuldade de acessar o inconsciente dos clientes. Ah, ótimo. Tá? Eu não consigo acessar o meu inconsciente, eu tenho dificuldade de acessar o inconsciente dos clientes. Gente, essa é uma das coisas que eu ouço muito. Mirela, eu fui num curso, e aí era hipnose, era PNL, era constelação, mas a pessoa não conseguiu acessar meu inconsciente. Eu costumo dizer assim, as pessoas trabalham com o inconsciente sem saber como ele funciona. Algumas vezes, quando o inconsciente não funciona, aliás, a maioria das vezes, quando você não consegue acessar o inconsciente, é porque ele está protegendo você daquela experiência. É porque você ou aquela pessoa não vai conseguir trazer a solução necessária. Então, isso não acontece. Ok? Então, é natural. Mirela, eu não consigo acessar o inconsciente do meu paciente. Porque você, com certeza, ainda não tratou o seu. Ou você não tem a ferramenta adequada para isso. Mas é algo relativamente simples, tá? Quando eu falo relativamente simples, gente, porque a gente tem que ter responsabilidade com a técnica, com o método, né? Mas é possível você aprender isso e aplicar imediatamente. Vou resumir. Se não foi possível, você não usou o método certo. Né? Resumindo. Estou tentando florear, mas a verdade é essa. Ó, tem uma pergunta aqui. Uma vez acessado o inconsciente, nós trazemos a informação para o consciente. Isso. Onde acontecerá o tratamento? No consciente? Como gera a cura? Exatamente. O tratamento tem que ser realizado na consciência. Gente, vamos entender o seguinte. O trauma, por que razão que o trauma é guardado no inconsciente? Alguém sabe me dizer isso? Isso é claro para os profissionais da ajuda? Coloca aqui para mim. E eu já vou explicando, eu quero saber o nível de profundidade de vocês. O trauma, ele é guardado no inconsciente por um simples motivo. No momento que ele aconteceu, você não tinha recursos emocionais para resolvê-lo. Então, o inconsciente pega a informação,
guarda, mas ele não apaga. Ele guarda para você resolver isso depois, num próximo momento, ok? Quando você resolve isso depois, num próximo momento, você encontra o alívio. Mas é isso que você falou, a informação está no inconsciente, vem para a sua consciência, agora você precisa aprender a lidar com ela no dia a dia e vencer o padrão inconsciente. Padrão inconsciente, a gente só vence quando a gente adota um comportamento diferente. A gente só consegue adotar o comportamento diferente acessando o trauma. Ficou claro? Sim. Tá. Ó. Gente, minha síndrome de professora, eu já quero ir aprofundando, mas eu vou tentar ser prática para poder ouvir o maior número de pessoas. Sim. Com quanto tempo de formação já pode começar a atender? O conteúdo gravado fica disponível por quanto tempo? O conteúdo fica disponível por 2 anos, tá? Gente, eu libero aluno que nunca atendeu a começar a atender depois que ele passa para o estágio, tá? Aí é jamais no final do curso, ok? Tem que ter a parte teórica, tem que ter a parte prática para ele começar a atender. Agora, se ele é um profissional que já atende, se ele é um pastor, né? Se ele já está na área da ajuda, exatamente tudo que ele viveu vai ser aplicável na realidade dele, ok? Ah, Mirela, mas eu não sou terapeuta ainda, mas todo o conhecimento que você adquirir, você vai poder aplicar em qualquer área que você tiver. E isso vai trazer resultados para você. Agora, não, eu nunca trabalhei com ajuda, né, e quero começar a atender. Aí você vai ter que fazer o estágio, vai ter que passar por todo o processo, claro, né, até por uma questão de prudência. Mirela, mas eu conseguiria aplicar a técnica imediatamente? Sim, eu não te contei que minha mãe, eu ensinei para ela uma vez e ela aplicou. Mas não é sobre isso. Né? Pra gente, o importante não é velocidade, é a segurança daquilo que você está fazendo. E nesse sentido, eu sou muito cuidadosa. Quanto tempo o método leva para acessar o inconsciente em uma sessão? Quanto tempo o aluno vai conseguir? Quanto tempo, pelo método, se leva para acessar o inconsciente em uma sessão? Depende do aluno, né? Esse resultado depende mais do aluno do que de mim. Eu acabei de contar que a minha cura veio porque eu ensinei a minha mãe estudou até 5ª série, gente, né? Eu ensinei para ela, ela falou, a minha mãe, sentimentos, emoções envolvidas, o que dificulta muito mais. Eu ensinei, a gente estava numa Semana Santa, na casa do meu pai, eu falei, tá bom, entramos no quarto, e eu disse para ela, faz dessa maneira, e ela fez e funcionou. Sim. Tá? Então, por exemplo, se é uma psicóloga, às vezes de perceber o que eu estou fazendo, de receber intervenção, a hora que eu fizer em você, geralmente a pessoa já consegue discernir e começar a colocar em prática. Agora, isso é de cada aluno. Agora, entenda, aluno que nunca praticou não vai ter a minha validação para começar a fazer isso imediatamente. Tá? Janine tá aí, prova disso. A Janine ficava me perguntando, Mirela, quando eu vou poder começar? Eu falo, segura, Janine. E eu tô sendo verdadeira com vocês, porque ninguém me põe pressão daquilo que eu tô combinando, tá? Mas fica tranquila, só de você entrar. A transformação, gente, é gigantesca, não tem que ter pressa, não. Sim, tá? Tem que ter pressa para entrar. Depois que entrou, aí é só usufruir. Sim. Ó, e aí nessa pergunta da Andresa, talvez ela também queira, na pergunta dela, dizer assim, em uma sessão, se uma sessão do método, né, ou da psicologia, leva 1 hora ou 50 minutos, dentro desse tempo, quanto tempo se leva para acessar o inconsciente? Ah, perfeito. Dentro de uma sessão. Tá? Ótimo, ficou mais claro. Dentro de uma sessão, gente, o que acontece é assim, ó, depende muito do quanto o cliente está aquecido para o tema. Então, às vezes, é assim, eu falo que o cliente, às vezes, ele já chega no transe da dor. Quando o cliente está no transe da dor, você consegue imediatamente levar ele para o conteúdo, tá? Se ele chegou e ele não está no transe da dor, você tem que levar ele até lá. Então, geralmente, quando a gente faz isso? 10 minutos, 15 minutos, né? Eu sempre falo assim pro pessoal, o ideal é não fazer intervenção no primeiro dia. Porque no primeiro dia a pessoa ainda não se responsabilizou totalmente pelo tratamento. Ela foi para uma consulta, mas ela ainda não se responsabilizou pelo tratamento. Então, o ideal é você não fazer no primeiro dia. Mas muitas vezes a pessoa já chega e é imediato.
Então, às vezes, a pessoa só de te ver... Porque é assim, gente, é inconsciente comunicando com o inconsciente, tá? Então, quanto mais você aprofunda, mais rápido você é, mais rápido a pessoa chega, mais rápido ela se entrega. Então, isso é bem simples. Aqui nós trabalhamos uma sessão de 1h20, tá? Por quê? Porque, às vezes, a pessoa precisa conversar para você ter um tempo seguro, sem pressão, ok? Mas é possível você acessar o inconsciente com 10 minutos de sessão, com 5 minutos de sessão, com 15 minutos de sessão. Ok? A prática é que vai ajudar, a habilidade, né? Uma coisa que ajuda muito é a pessoa que aprende a diminuir a ansiedade dela, né? E a prática de te dar a segurança. Então, com segurança, você fica menos ansioso e quanto mais rápido você fizer, quanto mais rápido você cuidar da sua ansiedade, mais segurança e resultado você traz. Né? Ok. E como temos certeza... Gente, peraí, Liz, eu não gostei dessa resposta que eu dei, não. Deixa eu dizer uma coisa bem clara para vocês. Eu não gosto de fazer promessa. De ficar, não, você consegue fazer em uma sessão você tem resultados extraordinários. Isso é um fato. Quantas pessoas estão aqui presentes e que conseguiram em uma sessão o que não conseguiram em 10 anos de terapia? Coloca aqui para mim, por favor, gente. Mas eu não quero falar isso para vocês, senão eu vou receber aquele tanto de gente imaturo que está muito mais preocupado com o status e com aparecer do que, de fato, com um compromisso autêntico de cura do outro. Entendeu? Mas a técnica é justamente para que você possa realmente fazer o essencial em uma sessão. E a nossa programação é de 1h20 para que você possa ter tempo para trabalhar com tranquilidade. Tá? Mas a maioria dos nossos alunos consegue em uma sessão já acessar o inconsciente nos primeiros minutos. Respondi tudo. Sim. Tá? Tem espaço para mais perguntas? Tem, vamos perguntar, vamos gente. Nós estamos aqui para esclarecer. Ó, tem uma paciente que bloqueou sentimentos, que na verdade ela acha que bloqueou. Segue com muita raiva, não aceita as minhas orientações, me enfrenta, quer ter o controle e não responde às técnicas que eu aplico. Como que a sua técnica consegue alcançar pessoas assim? Nossa, essa pergunta foi maravilhosa, adoro essas orientações técnicas, né? Primeira coisa, você identificou bem o padrão inconsciente da sua paciente. Com certeza ela está repetindo com você o padrão inconsciente da mãe dela. Se você permite que ela tenha um controle, se você identifica a raiva, mas ela não assume essa raiva e não resolve essa raiva, né? Se de alguma maneira ela projeta em você essa agressividade e você continua passiva, ela não está tendo os resultados e o que é pior, isso interfere na sua autoestima e prejudica o seu resultado com outros clientes. Então vamos entender o que está acontecendo. A raiva é sempre um sentimento secundário. Então, primeira coisa, ela acha que ela bloqueou os sentimentos. Por que razão que ela acha isso? Porque o trauma está no corpo. E se o trauma está no corpo, eu não quero acessar meu corpo. E no meu corpo se encontra as emoções, os sentimentos. Então o que a pessoa faz? Ela não percebe o corpo, foca na mente, entra em ansiedade e ela tem a sensação de que ela precisa controlar as coisas porque as coisas estão se descontrolando. E de fato, quando você não lida com as suas emoções e com os sentimentos, as coisas se descontrolam. Mas quanto mais você tenta resolver isso na mente, mais escrava desse movimento você fica, ok? E o corpo está anestesiado na dor, entende? Então, não é que ela não sente, é que o trauma está no corpo, ela inconscientemente se afasta dos sentimentos para não ter que lidar com isso. E aí, o que ela faz? Ela sente raiva. E o que é a raiva? É um sentimento secundário. Então, tem um exercício que eu faço assim, para identificar a raiva. Eu falo para a pessoa assim: o que você está sentindo agora? Não estou sentindo nada. A pessoa fala assim: não estou sentindo nada. Aí eu falo: perceba o seu rosto. Aí a pessoa já observa. Olha a reação do seu corpo. Você viu o que você fez com a mão? Geralmente a pessoa tensiona a mão. E aí eu começo a fazer a leitura para que ela identifique a raiva. Aí eu falo: que sentimentos são esses? Dessa maneira, eu vou ajudando ela a voltar a perceber o corpo, que por causa do trauma, ela se distanciou. Quando ela começa a perceber e ela fala: Mirella, é raiva, eu tô com raiva. Aí eu falo assim: a raiva é um sentimento. Aqui, gente, toda a minha linguagem, tudo que eu faço, os gestos que eu faço, tudo isso é para movimentar o inconsciente da pessoa. Tem gente que é visual, tem gente que é sinestésico, tem gente que é auditivo. Então você precisa ser um profissional que estimula a visão,
estimula os sentimentos, estimula a audição. Porque não importa qual é o canal principal do seu paciente, você vai trabalhar os 3 principais, então você vai ajudar com profundidade. Então, eu falo de uma maneira enfática para que haja profundidade no inconsciente dele, eu gesticulo e me posiciono para que ele veja, se ele for mais visual, isso vai ajudá-lo. E eu causo sentimentos nele com a minha fala, com os meus movimentos, com o meu agir, para que movimente os sentimentos dele. Assim eu estou movendo os 3 canais. Então vamos lá. E eu viro para ela e falo assim, deixa eu te explicar uma coisa importante. A raiva é um sentimento secundário que encobre um sentimento primário. Então funciona mais ou menos assim. A raiva tá aqui, tem um sentimento aqui, a raiva vem e faz assim, ó. Aí a pessoa começa a olhar para minha mão. Aí eu falo assim, você sabe por quê que a raiva encobre o sentimento que está aqui embaixo? É muito mais fácil reagir com raiva do que com outros sentimentos. Vamos perceber qual que é o sentimento que está aí? Aí eu pergunto para a pessoa, você está disposta? A pessoa, falo. Então ela fala mais ou menos. Aí se ela fala que ela tá, aí eu falo para ela, então vem comigo, vamos lá. Vamos tirar a raiva, olha aqui para minha mão, a raiva tá aqui. Aí eu começo a mover a mão. E como ela está olhando, ela está vendo, ouvindo e sentindo a experiência, nós estamos acessando os canais de comunicação principal dentro do organismo dela. Então eu falo assim, ó, vamos lá, vamos tirar a raiva? E quando ela vai vendo, ouvindo e sentindo isso, isso vai acontecendo dentro dela. Então eu falo assim, ó, então vamos lá, ó, a raiva está saindo, ó. Eu vou bem devagar porque o inconsciente não tem a velocidade do pensamento. Aí eu faço assim. Nós tiramos a raiva. E o que que tem aqui agora? Eu pergunto para a pessoa. Na maioria das vezes, a pessoa fala uma tristeza, um vazio. Sabe por quê, gente? Hoje, a tristeza, vocês precisam entender, depressão não é tristeza, é vazio. Quando a gente tem um vazio interno, um vazio emocional em função de um trauma, por exemplo, o que pode deixar um vazio? O aborto deixa um vazio. Se o vazio está lá, qual é a tendência da pessoa? Ela é entristecer, ok? Por causa do vazio. Só que as mulheres de hoje, elas estão tão exigentes com elas mesmas que elas não se permitem entristecer. Então, para suprir o vazio e a tristeza, ela reage com raiva. Mas, na verdade, ela está deprimida. Entende? Então, geralmente, o sentimento que está aqui é rejeição, é de abandono. Quando você tira, você obriga ela a começar a lidar com isso. Só que eu vou falar algo específico da sua cliente. Possivelmente, a raiva que ela tem é da mãe, por ter nascido. E aí ela projeta essa raiva no mundo e em todas as pessoas, inclusive em você. Então você precisa ajudar ela a acessar o inconsciente e identificar a raiz da raiva. Se você repetir com ela o padrão inconsciente, tratar ela como todo mundo trata, cedendo o controle, fazendo do jeito que ela quer, fingindo que a raiva não está ali, né? Ela não vai evoluir, pelo contrário, ela vai regredir e você vai ficar mal. Sua autoestima não vai ficar boa, né? Então tem que tratar a raiva com ela. E não pode deixar ela te controlar, tem que colocar limite. Ah, ótimo, essa pergunta aqui foi muito boa. Mirela, sobre a procrastinação. Como abordar e curar de forma definitiva? Andreia, a procrastinação, a gente precisa compreender o que está por trás dela. Quando uma pessoa procrastina, na verdade, o que ela quer lá no fundo? Fugir da responsabilidade. Então, deixar de agir é evitar as responsabilidades. Porque quando você age, você tem que assumir responsabilidades. Então, de forma inconsciente, quem procrastina tende a evitar o crescimento. Ela tende a evitar o desenvolvimento dela. Na maioria das vezes, a procrastinação está relacionada às dificuldades que nós sentimos com o nosso pai. E eu vou explicar por quê. A mãe é aquela força que sustenta, que segura, que protege, que guarda. O movimento da mãe
O movimento da mãe acolhendo a criança no útero já mostra isso. A mulher, ela acolhe, é um movimento de cuidado passivo, ela protege. Quando eu estou em paz com a minha mãe, né, a minha tendência é me alegrar com o mundo e me alegrar com a vida. Eu consigo servir as pessoas e ser servidas por ela. A pessoa, e aí já respondendo a outra pessoa que perguntou sobre a cliente dela, a pessoa que tem raiva, geralmente está com raiva da mãe e a vida trata ela exatamente como ela trata a mãe dela. Porque a mãe foi a pessoa que mais serviu ela no mundo. Então, a mãe é essa força que quando eu estou em paz com ela, eu consigo gerar vida. Só que o pai, ele é pra gente a força que impulsiona para o mundo. Quando eu estou em paz com a minha mãe, eu consigo servir as pessoas. Mas só quando eu estou em paz com meu pai é que eu consigo, de fato, me posicionar no mundo. Eu consigo colocar limite nas pessoas. Eu consigo avançar, seguir com ousadia. Então, a procrastinação é resultado de pessoas que internamente ainda não resolveram seus relacionamentos com seus pais. E aí ela fica imóvel, né? Imóvel entre aspas. Porque assim ela também não cresce, né? Então esse é um dos pontos importantes a gente observar, né? E um dos pontos que a gente trata muito, né, gente, no Movendo-se ao Êxito, justamente é um dos conteúdos de base do programa Movendo-se ao Êxito, é relação com pai e mãe. Até porque a procrastinação é uma coisa que vai completamente contra os nossos resultados. Então, esse é um dos pontos que a gente mais trabalha para que o cliente se movimente. Então, o tratamento, né, feito através do Movendo-se ao Êxito, gente, que é um programa que está dentro, que você já tem acesso imediato, é justamente para que você já comece a se movimentar, resolvendo as suas questões com a sua mãe, para que você consiga servir, né, e receber das pessoas também. E ganhar dinheiro. Gente, a capacidade de ganhar dinheiro está relacionada àquilo que eu faço, do que a minha mãe entregou em mim, e a capacidade de usar o dinheiro e de fazer o dinheiro prosperar está relacionada ao pai. A maneira como você avança na vida, né? Então, a procrastinação é um dos pontos que a gente trabalha aqui no Movendo-se ao Êxito, durante as nossas atividades, porque um aluno que não tem movimento, isso não é bom para ele nem para a gente. E por isso que a gente está aqui, né? Tá, tem uma pergunta aqui que é bem importante, que é uma diferença do método, tá? Tá. Explicar a diferença do que é que ressignificar não é a mesma coisa de tratar. Tá. Olha só, gente, quando a gente fala em ressignificar, por que eu não chamo ressignificar de tratar? A palavra ressignificar, ela diz dar um novo significado para a situação. Quando a gente trata dando um novo significado para a situação, nós estamos falando de uma mudança de mentalidade. Eu passo a pensar diferente diante daquela realidade. Eu dou um novo significado para aquela realidade. Isso é um tratamento no seu consciente, no máximo no seu subconsciente. Tratamento é quando a gente lida com as emoções, com os sentimentos, com as memórias traumáticas. A gente não dá um novo significado para a situação. A gente trata aquela situação. Entendeu? Então, assim, na prática existe uma distância muito grande. Vamos pegar me ajuda, Liz, com um exemplo de alguma crença limitante. Em relação a dinheiro? Pode ser. Ou em relação a medo. Culpa. Crença limitante que dinheiro não dá em árvore, dinheiro é a raiz do mal. Tá. Ok, o Rodrigo trouxe um exemplo hoje. Dinheiro, não se ganha dinheiro, só se ganha dinheiro trabalhando duro, né? Essa é uma crença limitante. Se você acha que você só vai ganhar dinheiro trabalhando duro, você vai viver escravo para ganhar dinheiro. E mesmo assim o dinheiro não vai vir. Porque se dinheiro é força de vida e você está trabalhando de forma escrava, ele não vem para você não prejudicar a sua vida. Tá, a crença limitante tem que trabalhar duro para ganhar dinheiro, senão não tem dinheiro. O que é ressignificar? Você aplicar uma técnica de mentalização, de visualização, para que essa pessoa dê um novo significado para essa experiência.
Então, você ajuda a pessoa a entender essa questão de uma forma diferente, ok? E aí ela vai substituir a crença dela limitante por uma crença positiva. Mas o que de fato dá resultado é em que momento da sua vida, em que circunstância essa crença começou. Aí você vai ajudar a pessoa a acessar dentro dela essa experiência. Quando a pessoa começa a acessar dentro dela, eu lembro bem um cliente no consultório. Ele acessou a história da família onde os tios-avós tinham quebrado, né? Tinham feito um mau negócio e quebraram. E aí, para tentar recuperar, eles tiveram que trabalhar de uma maneira desmedida. Então, a gente não muda essa história, a gente não dá um novo significado para essa história. A gente entende essa história, a gente ajuda a pessoa a separar a história dela da história dos antepassados dela. A gente ajuda a pessoa a entender que é um novo tempo, que naquela época a pessoa não tinha recursos. E à medida que a pessoa vai percebendo isso, todos os sentimentos de medo de perder dinheiro, de culpa, de solidão, porque quando os antepassados dela estavam passando por isso, medo, raiva, culpa, solidão, inveja são sentimentos que acontecem nesse período. E que se não são tratados, eles permanecem no organismo e são transmitidos. Então não é sobre um novo significado. Não se dá um novo significado para isso. A gente resolve os sentimentos que ali estão envolvidos. É bem diferente, né, gente? Como temos certeza da cura após acessar o inconsciente? Gente, cura na psicologia é quando a sua dor, ela já não te domina mais. Nós temos certeza que nós fomos curados quando a gente sai do piloto automático, quando a gente começa a ter controle sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, quando a gente para de ferir as pessoas que a gente ama, quando a gente coloca limite e não permite que as pessoas que nós amamos nos machuquem, né? Então a cura, ela é bem clara quando aquilo que te dominava não te domina mais, não prejudica mais a sua vida, né? Então você pode até ter os sentimentos de vez em quando, ter uma preocupação, mas aquilo não é para você mais um motivo de perda. Então a gente sabe disso quando a gente vive isso. Ó, tem uma aqui, quando dar alta para um paciente? Ótimo, Luciana. Oi, querida, é você que está aí, né? Olha, gente, a alta para o paciente é quando você tem clareza de que ele tomou consciência dos pontos principais daquilo que ele precisa resolver e ele está praticando isso, né? Quando ele consegue se posicionar de forma assertiva na vida dele. Entenda uma coisa, a maioria dos terapeutas deixa paciente 6, 7 meses. Gente, nossa, eu tenho pavor quando alguém fala para mim, eu faço terapia há 3 anos. Eu estou na terapia há 2 anos. Eu falo assim, direto? Com o mesmo terapeuta? E tem terapeuta que acha lindo falar que o cliente está com ele há 2 anos. Deixa eu te falar, isso é resultado. Isso é o testemunho claro de falta de resultado. Isso é uma dependência emocional do terapeuta com o cliente. Sabe qual que é o maior problema que a gente tem entre psicólogos e terapeutas, e pastores, e padres e profissionais da ajuda? É que na maioria das vezes, se a pessoa não conhece a sua dor e resolve a sua dor, o que acontece é que ela é muito mais ajudada do que ela ajuda. Por isso ela tem dificuldade de cobrar. Ela está sendo ajudada, ela não está ajudando. Ela acha que ela está ajudando, mas ela está sendo ajudada. Então se desenvolve uma relação nociva de codependência. E o terapeuta tem dificuldade de liberar o cliente, porque ele não tratou nele o medo do abandono, ele não tratou nele o desapego. Compreende? E aí, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se o seu cliente se dá alta, não significa que você é competente. Um cliente, quando ele se dá alta, quando ele vai embora do processo terapêutico, diz para você que ele não tem dinheiro, se ele não tivesse dinheiro, ele não teria entrado. Se ele entrou e saiu, foi porque você não deu resultado. É muito simples, você não deu resultado, ele foi embora. Então eu quero que você perceba quantos dos seus clientes você dá alta ou ele se dá alta, né? A alta, ela precisa acontecer quando as principais dores foram identificadas na sua raiz, o cliente já sabe do padrão inconsciente dele, você já orientou um caminho de solução, ele já está praticando isso, está funcionando, aí você libera, porque nós temos um adulto e não uma criança.
né? O remédio ele pode continuar tomando sozinho. Agora, se você for um terapeuta ou um psicólogo carente, você vai fazer ele permanecer ali com você mais alguns meses, e aí você está tratando ele como uma criança. E aí, se você está tratando ele como uma criança, ele não vai crescer, vai ficar dependente de você, e aí você entra naquele ciclo vicioso. Como tirar dúvidas? Como tirar dúvidas se não consigo participar ao vivo? Você manda a mensagem no grupo, no suporte, e eu gravo um áudio para você. Ok. Ou então, eu gravo um áudio e mando no grupo, ou eu gravo... Geralmente, gente, a equipe anota as perguntas tal. Aí eu já começo a aula falando, gente, vamos falar sobre esse tema, responder isso aqui, etc. Mais perguntas? Tem uma pergunta aqui, ó, ok. boa, da Gisele. Como ajudar uma mulher de 39 anos que tem um grau de autismo leve e dislexia, que é insegura porque os pais ainda superprotegem e tem crises alérgicas de dar feridas no corpo por ansiedade? Gente, eu já vou começar dizendo algo importante. Pelo formato da pergunta, eu já tenho certeza absoluta que essa pessoa está mais atrapalhando do que ajudando. Porque quando ela diz assim, ó, que é insegura porque os pais ainda superprotegem. Ou seja, acusou os pais. Mas com certeza a insegurança dela não é por isso. A insegurança dela por todos esses sintomas é algum trauma de vida intrauterina que não foi resolvido. E eu quero dizer algo importante para vocês sobre pais que protegem. Pais que protegem demais destroem a vida do filho. Mas em alguns casos, se a criança, o adulto ou o adolescente de fato tem necessidades que requer atenção, é natural. A mãe, gente, toda mãe, na essência dela, vai tentar proteger até o último dia. Toda mãe, em qualquer época, se é uma mãe que está emocionalmente livre, ela vai cuidar da cria dela até os últimos dias. E a gente tem que parar com essa ideia de que isso faz mal. Isso é uma avaliação rasa que a gente dá. Se ela tem um grau leve de autismo, com certeza existe uma dor inconsciente que fez com que ela desenvolvesse isso. E a ansiedade, todas as outras questões, as crises alérgicas, é em função disso. A superproteção de uma mãe não traz essas consequências tão severas, entendeu? Na maioria das vezes, não. Então, Gisele, o que eu vou te propor? Não, vou falar isso de forma geral. Gente, tome muito cuidado. Porque quando você acha que o problema da pessoa é a mãe dela ou o pai, você já perdeu a condição de ajudá-la. Isso revela que tem algo com seus pais que precisa ser resolvido. Ok? Isso é bem sério. Quando a gente tem desafio com os nossos pais, o cliente que chega, a gente projeta os nossos desafios nesse cliente. E aí a gente consegue ajudar. Né? Vamos falar um pouquinho sobre o medo? Quem aí acha que o medo pode ser um problema, né? Quem acha que... Assim, ó, eu fico me perguntando se o seu problema é a falta de dinheiro ou se o seu problema é o medo. Me conta aqui. Gente, preencham a ficha de interesse. Isso é o mais importante. Você preencheu a ficha de interesse, nós vamos conversar. Mirela, eu não consigo pagar a ficha de interesse. Preencha a ficha de interesse. Nosso time vai conversar com você, nós vamos encontrar uma boa solução. E eu quero dizer algo para vocês sobre o medo. Nada nos limita mais do que o medo, nada, nada. A vida é movimento, ou você está indo para frente ou você está voltando para trás, você não fica parado, né? Existe uma diferença muito grande entre o medo e o temor. E se você não identifica isso, você fica escravo. Porque muitas vezes a gente dá uma desculpa para o nosso medo. A gente dá uma desculpa para essa falta de ação em função desse sentimento que te domina. Na vida, no mundo dos adultos, nós não temos garantia. O que realmente define o resultado de uns e atrapalha o resultado do outro é a coragem de vencer o próprio medo. Não existe isso, medo a gente tem mesmo. Eu e o Rodrigo acabamos de investir 100 e poucos mil reais no Mastermind. Não é uma coisa que a gente faz sem pensar. A gente fica com medo. E como é que o medo desaparece? Enfrentando ele. Você pode ficar de mimimi, etc e tal, e ceder ao medo e nem perceber que é o medo,
né? Ou você pode simplesmente avançar com coragem. Gente, me conta uma coisa, por que razão medo? Se a gente está dando... A garantia quem está pagando sou eu. Quem devia ter medo aqui sou eu, porque se vocês desistirem eu vou ter pago nota fiscal, eu vou ter pago taxa de plataforma, quem vai ficar no prejuízo sou eu, você não vai ficar. Então existe um medo que ele tem um sentido real e concreto e tem os medos irracionais, que não tem um motivo consciente para ele, mas que a gente sabe que no inconsciente tem sua origem. E como a gente vence um padrão inconsciente fazendo diferente? Se você percebe que o seu padrão inconsciente é sempre agir com medo, então você está numa excelente oportunidade de simplesmente começar a vencer esse padrão inconsciente fazendo diferença. Ok? Quem precisa estar com medo aqui somos nós. Eu não estou nem um pouquinho. Estou nem um pouco preocupada. Ok. Preencha a ficha de interesse, pessoal. Combinado? Bom, então, eu vou agora conversar com o time. Me conta lá. Eu vou colocar algumas coisas também lá no grupo. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. O nosso grupo do WhatsApp, ele agora vai virar um acesso de conteúdo, tá? Um clube onde eu vou colocar conteúdo para vocês. Porque vocês têm uma necessidade específica. Eu não sei se você chegou agora ou se você conseguiu ver, mas eu coloquei bastante conteúdo nos últimos dias. Na verdade, eu não coloquei bastante. Eu separei bastante, mas não coloquei bastante. Pra gente ir conversando e eu entregando informações para vocês mais relevantes. Então, permaneçam no grupo. Isso é importante. Para aqueles que ainda não me seguem, nós estamos em todas as redes sociais. Segue lá. E amanhã cedo, aliás, hoje, né? Porque o time já tá ali, eu vou entrar com eles. Eu já quero ver a fichinha de vocês. Quero conversar com vocês, acompanhar através das meninas tudo o que vocês precisam. Você, a única pessoa que pode te atrapalhar nessa vida é você. E geralmente, quando a gente não conhece o nosso inconsciente, a gente passa por isso. Mas fica tranquila. Se você está insegura, eu não estou. Se você está confuso ou confusa, eu não estou. Se você está perdido, eu não estou. Eu tenho segurança para nós dois. Eu tenho direção para nós dois. Eu tenho paz e discernimento para nós dois. E eu não vou negociar o seu resultado. Eu vou te levar aonde você precisa. Ok? Só que você tem que fazer a sua parte. Preencha a ficha de interesse. Muito obrigada para você que chegou até aqui comigo. Foi muito especial para mim caminhar com você nesse momento. E eu tenho certeza que o que nós vamos fazer daqui para frente é algo infinitamente maior do que você já pensou ou planejou. Combinado? Te espero na nossa próxima aula, tá? Em breve, tá chegando, tá bom? Até lá, seja bem-vindo!